vamos começar aqui com a leitura de introdução. Momento de renovação, a lição 18. Esforço de renovação. Há quem informe que a adesão aos princípios da fé religiosa traz um contingente de aflição e desencantos. Isso aqui eu já ouvi mesmo. Disse que, após a convicção espírita abraçada, as pessoas tornam-se taciturnas e meditativas. Alega-se que a alegria cede lugar à sissudez e as ambições são substituídas pela indiferença. Estranham essas pessoas o que acontece e por isso afirmam o desejo de manter distância em relação à doutrina renovadora. Isso aqui também é um problema que o espírita tem que resolver, né? Que é uma leitura que se faz de lá para cá, né? Ontem me chamaram de velha. Ah, tudo bem, estou velha, porque hoje eu estou começando a pensar certas coisas. O problema, no entanto, resulta da ótica pela qual os tráfegos e gozadores observam a ocorrência. O retorno, após uma jornada mal sucedida, é sempre feito com cuidado e ponderação. Os que abraçam a verdade já não podem compactuar com as mentiras douradas. Raramente o riso expressa felicidade, assim como a seriedade nem sempre reflete equilíbrio. Confunde-se responsabilidade com sofrimento e equilíbrio com a indiferença ante as coisas de valor nenhum. É natural que assim sejam considerados os comportamentos respeitáveis. Os pauradores exibem na loquacidade o que não possuem na intimidade pessoal, que é o discernimento. Os permanentemente festivos estão em fugas espetaculares do próprio eu. Os frívolos e utilitaristas vivem embriagados pela ilusão, receando enfrentar-se. Quando se dá o encontro com a certeza da imortalidade, o primeiro passo é a renovação da passagem mental, com a consequente alteração do comportamento. Nenhuma estranheza deve causar o fato, identificando o tempo perdido. O homem lamenta-o, esforçando-se por recuperá-lo. Conhecendo a extensão dos seus erros, arrepende-se e luta pela reabilitação. Descobrindo novos valores, abandona as quinquilharias e busca conquistar outros recursos. A visão da realidade clarificada interiormente, o indivíduo que de pronto se renova. Compreensível, portanto, que vêm as lutas após a aquisição das forças que o conhecimento proporciona. As pessoas ligeiras e fúteis ainda não têm resistência para o esforço da transformação moral. Toda obra exige planificação. O trabalho impõe esforço. Qualquer aquisição nobre pede sacrifício. A aquisição da paz interior e a alegria da imortalidade não se expressam mediante exibição bizarra ou propaganda bombástica, mas através da identificação das tarefas logradas diante das infinitas possibilidades de novas vitórias em relação ao que falta ser conquistado, impondo, sem dúvida, uma profunda mudança de comportamento. Joana de Ângeles. Que é isso, Evelyn? Não. Nós, depois de um aperitivo desse espiritual,
onde demonstra que a doutrina espírita ela é para ser estudada, é para ser pesquisada, mesmo que nós temos essas informações, nós temos que procurar ver, né, a alegria, o conforto dessa doutrina, aonde que se encontra, como nos encontramos, e vamos então ter a raiz, né, do solo da verdade. Então, a partir daí, nós começamos a ter aquela consciência lógica, e essa consciência vai nos trazer as pesquisas, a curiosidade de querer saber mais. E aí vai cair naquela que nós plantamos e colhemos, semeamos e colhemos. E assim nós entramos em sintonia com as forças superiores e temos que observar que há um só coração, há uma só vontade se expressando, caminhando na direção do Mestre Jesus, todos os seus aliados, toda a sua falange, todos os seus discípulos. E sendo discípulos, nós, mesmo estando nessa parte mais humilde, nos consideramos, porque estamos estudando essa obra, confiamos e acreditamos no Mestre Jesus através da comprovação dos seus ensinamentos. Então, todos aqueles que tiverem com a verdade, com o amor, ele disse, estará comigo. As portas estão abertas para o sentido dos discípulos que quiserem se recrutar. E nós, apesar dos nossos estudos, ainda não consideramos que chegamos lá, mas temos uma certeza, que o caminho está aberto, que se nossa vontade for forte, procurando executar as tarefas 24 horas do dia, ligado à espiritualidade, ligado ao bom senso, vamos ter um retorno fraterno. Poderá ter algumas coisinhas que acontecem na vida física, na vida dos encarnados, porém, para nós é uma coisa que vem sacudir. E nós temos cada vez mais esse despertar. Agradecemos a todos aqueles colaboradores encarnados e desencarnados que se fazem presente aqui. Um abraço fraterno aos nossos familiares, a minha filha que está em prova hoje, e todos aqueles que estão na necessidade, numa centelha desse amor do Cristo. Então, assim, nós agradecemos, entramos em período de estudo e agradecemos como a rotina o nosso irmão Elfo para continuidade do nosso programa espiritual da manhã de hoje. A seguir, uma leitura de O Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, a questão número 410. A pergunta: dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordem com novas ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que fazemos para retê-las. De onde vêm essas ideias? De onde vem a ociosidade? Onde vêm essas ideias? Me desculpe, viu? Bem, a resposta provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza das suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que os outros espíritos dão.
De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelo esquecer, não os podemos aproveitar? Respondendo, essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos que do mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito esqueça quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, volta Leão com inspiração do momento. Então vamos aqui ampliar isso aí com o ponto de vista do Miramês, que é ideias novas, alusivo a essa questão 410. Carlos, no caso, eu falo até um pedaço ali sobre outros espíritos aclarecem, alguma coisa ligada a isso, aclarecem a sua memória, ou seja, estudo. Você passa por esse campo, basicamente, e você vai ter muito estudo. Eu acho que antes de você... O que é estudar? Ontem questionaram que não podia ter criança nova, gente nova, na evangelização, na sessão mediúnica aqui. Falo, eu também concordo com essa visão, porque desde que tenha preparo. Se tem preparo, a verdade liberta qualquer tipo de preconceito, porque tudo é preconceito. A verdade, a gente está estudando aqui a manifestação extrafísica. A gente não tem noção de causa de nada. E a gente vai entrando no preconceito. Lá o pessoal é ignorante. Lá o pessoal não estuda o Pentateuco. Lá é isso, lá é aquilo. É que nem o estudo. O que é o estudo? Teve uma mensagem de um mestre ascensionado que fizeram a ele, é um livro igual o livro dos Espíritos, perguntas e respostas, interessante. É legal levar a criança nova para evangelização, para o trabalho de religiosidade nas igrejas, no centro e tal. Aí ele, depende do que é esse trabalho de religiosidade. Se for para educar, para a moral, para elevar, trabalhar essa elevação moral do cidadão, nota 10. É isso aí. Agora, para entupir de conceitos, preconceitos religiosos, dogmas, numa criança que está começando a viver o mundo terreno, isso aí é contrário. Isso aí não vale de nada. Então, a gente tem que entender, hoje a evangelização, infelizmente eu vejo dessa forma, que a evangelização espírita hoje para a criança está ainda estacionada há 30 anos ou mais, ou 40 anos atrás. Está aquelas crianças já com uma inteligência muito mais antenada do que um adulto de 30 anos atrás, fazendo coisas até bestiais, até meio infantis demais para a idade. Isso sem imposição. Não, com imposição. Com imposição? Lógico. Se você levou teu filho não quis ir, você levou, você está impondo. Não, mas eu estou ficando com essa segunda que tu falou, com essa desenvoltura de uma criança já numa idade muito precoce. Não, sim, ela está ali participando de um roteiro estipulado por terceiros que ela deve estar assim, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que participar disso aqui. Cantando aquelas musiquinhas de 50 anos atrás, que no meio das crianças eles não vão nem cantar aquilo, passando conceitos ainda tão primários, tão pequenos, que hoje você tem argumentos muito mais antenados. Quer dizer, questionar o centro, ou a atitude, cada um tem o seu particular. Que nem, o que me disseram lá no sonho? De repente foi coisas triviais, de repente foram coisas importantes, vai do meu interesse. O meu interesse é que vai atrair pessoas
na mesma faixa vibratória, na mesma forma de passar o que eu quero. Então, é para estudo, é para isso. É ampliação de inteligência. Eu queria voltar a esse assunto, mas depois do estudo aqui, eu queria voltar a esse assunto da criança na sessão de Eu também gostaria de falar sobre. Eu tenho medo. Sim, mas a questão não é a criança na sessão mediúnica. A questão é o preconceito de não saber o que se fala, o que se estuda, o que se faz, o porquê isso, o porquê daquilo. E eu vou te dizer, a questão é da mãe. A mãe que tem que ter esse discernimento de saber o que é melhor para a filha, ou para quem está gerenciando, né? As mensagens já estão, as respostas e as perguntas já foram feitas, vai de cada um ver aonde aquilo atinja ela. Então, ideias nobres, eventualmente encarnados e parcialmente desprendidos do corpo, pelo sono ou pelo adormecimento, surgem na alma ideias vigorosas, das quais, apesar do esforço que se faz após despertar, não se consegue recordar. São transmissões dos espíritos livres que nos querem bem. São conselhos. Notemos bem, esquecemos as ideias, mas não esquecemos que elas nos foram ditas. A certeza desse fato é a prova de sua existência, vibrando na nossa consciência. Essas ideias e conselhos que vêm em meio ao desprendimento ocorrem igualmente em estado de consciência. Eis aí a função da mediunidade intuitiva. Acontece muito com os médiuns que quase não dão importância aos avisos. O homem de amanhã vai ter essa faculdade mais desenvolvida, por onde os espíritos benfeitores virão acudir seus tutelados por esse processo mediúnico, despertando os corações para as realidades espirituais concernente à vida na função divina do amor. E é por isso que eu trouxe aquela leitura ali, que isso aqui que é o mais importante. Vou até repetir, despertando os corações para realidades espirituais concernente à vida na função divina do amor. E essa vida aqui é a vida que até vai depois do desencarne, né? Quando figurarem na imaginação ideias a que chamamos de nobres, procuremos fixá-las e observemos sua finalidade no dia a dia da vida. O amor tudo pode, tudo faz e tudo ilumina, quando é bem compreendido no esquema de Jesus, pelas bênçãos de Deus. Quando despertos, esquecemos os conselhos, mas sabemos que eles existem na consciência. Tais conselhos são mais para a nossa vida em estado de liberdade, e quando são úteis no mundo que habitamos, eles vêm através dos fios da intuição, materializando-se como sendo os nossos pensamentos. Não importa que muitos pensem que os pensamentos são deles, importa sim que escutemos a boa influência e agradeçamos. Todo bem vem de Deus, filtrando-se e refiltrando-se até chegar aos que se encontram mais materializados, para que a vida se transforme e sustente a paz nos corações. Somente o que nós fazemos é, em princípio, torcer as leis de Deus, mas, ao sofrermos as consequências, mudamos de rumo e passamos a ser co-criadores do bem. O Senhor nos ensina a servir de transformadores, ampliando ou diminuindo os valores de acordo com a capacidade que se encontra para ouvir e para sentir a verdade. Ao encontrarmos oportunidade de fazer o bem, não deixemos para outro dia, façamo-o logo. Entremente devemos medir o que podemos fazer ou falar,
pois nem sempre o que é bom para um nas divisões das leis é proveitoso para o outro. Aproveitemos as ideias que chegam constantemente à nossa mente em forma de pensamentos nossos, porém não nos esqueçamos de selecioná-las com o cuidado que teríamos na seleção de valores preciosos. A doutrina dos Espíritos ajuda-nos a muito na escolha, porque ela tem seleções já feitas de muitas diretrizes, firmadas por Jesus e alimentadas pelos grandes benfeitores da humanidade. Abrindo um parênteses aí, porque é o seguinte, Carlos, Carlos, sabe, todos nós, a doutrina espírita, ela realmente nos dá essa possibilidade, né, de você, ao tomar decisões, né, você pensar 2, 3 vezes, né, no que você fala e no que você faz. Porque às vezes a vontade de falar uma coisa é grande, de fazer alguma coisa é grande, mas aí a consciência espírita trava, ela é um freio, né? Ela te freia, ela te segura, né? Que ainda é aquele homem velho que está dentro da gente, né? E que é difícil da gente largar ele para lá, cara. Então, Mas, Valdemir, eu acho, assim, até pertinente esse assunto, esse freio, quando a gente compreende que a doutrina espírita, ela não vem para a gente para formatar posições, sabe, de medo e de frustrações, de dúvidas, e se entender que o reino de Deus está dentro de nós. Toda aquela situação que vem periférica a nós é uma necessidade nossa. Quando a gente tem isso consolidado, a gente entende por que aquilo veio a mim. E qual é o desfecho, o desdobramento, até chegar a mim para frente. É essa situação que a gente tem que ter, assim, bem mais ampliada, para não entrar nesse lado dogmático do bem e do mal. E entender que é tudo uma coisa pedagógica. A gente está inserido num mundo muito materializado, mas é uma grande ilusão. É tudo um teatro pedagógico para a gente trabalhar um amor que a gente começou sem nem ter o mínimo de noção do que seja. E a gente está trabalhando para que esse amor seja a força superior, única, lá na frente. Mas a gente está passando nesses estágios. Então, se gritar na hora que você tem vontade de gritar e não gritar, de repente também está cortando, sabe, experiências na qual a gente não sabe ao certo qual será o desdobramento lá na frente. eu estou te falando o seguinte, às vezes dá vontade de dar uma tapa. Então, sim. Se eu for atender esse lado meu aí, sim, a gente tem que se controlar. Sim, Que a gente já sabe, né, que não é por aí. Pois é, então, já devo ter feito isso muitas vezes. Então, Eu também, né? mas a agressão física, não dá tapa, mas outras coisas. a agressão física Palavras também mostra o nosso estágio. A agressão, a vontade da agressão física mostra o nosso estágio. com certeza. Com certeza. Agora, o problema todo é a agressão psicológica. Não só a agressão, como o desejo também de agredir. Né? Não, sim, mas partir, finalizar, porque a agressão é a finalização do desejo. Então, isso tudo aí já mostra o estágio que eu estou. E tem que trabalhar isso. Por que eu sentia vontade de dar aquela porrada, aquele tapa, aquela agressão? Por que eu não entendi aquilo como simplesmente uma mensagem a me chamar a atenção para outro lado, para outras vertentes, na qual no imediatismo eu não consigo pensar? Então, isso tudo vai te levar a um lado mais filosófico do que animal. Então, quer dizer, e você também não trabalhar isso, por que não fazer isso? Que nem eu também questiono a minha situação lá na empresa que aconteceu, e eu falo, eu acho que eu agi certo. Estavam querendo me castrar no meu horário, do meu lazer dentro de casa. Eu sou obrigado agora a ficar preocupado se alguém está me mandando uma mensagem no WhatsApp. Querem me botar uma coleira aonde eu acho que eu não tenho que ter.
E em cima disso põe todo um terror da situação do país, do desemprego, disso e daquilo, que isso tudo, como foi falado antes, que parece até uma utopia, parece uma coisa vã, uma filosofia até esdrúxula, mais fantasiosa, de que tem um gerenciador. Mas isso está acontecendo mesmo? Está acontecendo mesmo. Caramba. Não, comigo, né? Mas o problema todo é, qual é a atitude? Não tem vontade de dar de vez em quando, chega pra lá ninguém não, ele? Isso é normal. Para mim ele estava falando, Teorizando. O que ele estava achando, mas não o que estava preocupando ele. É o que aconteceu. Essa pressão, cara. Isso aí é natural, normal, que é as coisas que você quis colocar, né? Do nosso, vamos dizer assim, da nossa bagagem atual, né? Só que o que eu quis dizer foi isso, cara, que essa consciência que você falou aí, né, que o espírita precisa ter, né, entender o momento, o porquê daquilo ali está acontecendo, é que está a nossa luta, a nossa briga, né? Aquele homem velho com um homem novo. O Valdemir velho está bem vivo, né? Às vezes, para você uma coisa, terminar ali, que mas fala aí aquele aí. negócio da doutrina diz assim, opa, volta. Às vezes é melhor relativizar. Sabe por quê? Sabe por quê? O espiritismo está dando muito isso para mim, desde que eu comecei a entrar aqui dentro. Sim. Se fingir de morto. Ontem uma pessoa veio falar de uma outra pessoa comigo que estava tendo um problema. Dois ligados, estava tendo um problema com essa pessoa. Eu não critiquei a pessoa, sabe o que eu fui? Falei assim, cara, pessoal, olha para trás da pessoa. Ela tem que passar por isso. Ela tem que passar por isso. Você, uma vez, eu mandei até para Jorge essa semana, o telefone dele quebrou, aquele amigo meu, sobre o que você falou uma vez aqui agora, uma vez aqui dentro, sobre, como é que é? A tal boa ética e moral que o Espiritismo, isso eu ligo ao que o Valdemir falou, de você pensar e falar depois que está aqui dentro. Certo? Sim, Tá entendendo? O que eu quero dizer disso tudo é a gente ter a consciência de que nós somos deuses. Nós somos deuses. O problema todo é essa fé nisso. É você entender que você cria o teu futuro. Mas o teu futuro não pode estar preso a interesses e medos. Você vai criar o seu futuro. Mas o seu futuro é em cima das suas necessidades. Qual será a minha necessidade? Ter sempre o celular mais top do momento? Ter sempre o carro melhor? Ter sempre um padrão de vida muito agradável para mim e para minha família? Ou ter essa libertação de não ser tão apegado a nada disso e entender o que é da minha filha é da minha filha, o que é da minha esposa é da minha esposa, o que é de cada um. Eu tenho que levar a minha cruz. Eu tenho uma responsabilidade, sim. Mas hoje, na idade que eu tenho, na idade que as minhas filhas têm, será que todo esse terror de não baixar o padrão qualitativo de casa não é até uma coisa, às vezes, que dá um entrave na evolução dos meus filhos? Você se adapta. Então, Você quer ver legal? Quando a gente vai ficando mais velho, eu vi o que ela falou aqui de manhã. Fui numa festa ontem, encontrei amigos que eu estava afastado desde a pandemia. Uma coisa assim. Tá vendo? A gente vai ficando mais velho, você vai largando um pouco mais isso, mais material. Então, Tem gente que não consegue mais. vamos terminar aqui. Tentativas. Observemos o replantio das ideias que chegam à nossa casa mental. Elas vão nascer e deverão crescer com uma parte das nossas responsabilidades. Se é bom fazer o bem, é divino saber fazer a caridade, sem nunca esquecer de chamar o coração de Jesus para nos acompanhar e injetar figura na nossa mente para que elas sejam materializadas por nossa vida. A gente tem que entender o que é esse injetar figura na nossa mente. A gente ainda estamos num processo evolutivo do conhecimento. Então a gente vai trabalhando conceitos em cima de códigos e de símbolos. E às vezes tem mensagens novas que a gente não consegue codificar. E aí essas
mensagens, essas figuras, é para começar a arquitetar, começar a estruturar novos conceitos, novos símbolos, novos signos na nossa consciência, né? E assim, né, tendo sempre Jesus como, né, você falou em pedagogia, né, como verdadeiro pedagogo. Porque ali você vai tirar ensinamentos, né, que vão te ajudar nessa hora. Te ajudar não, vão te salvar mesmo. Vão te aclarar, né, a mente. Esquecer Jesus que se encontra ligado a Deus é morrer. Compete aos homens de todas as fases e escalas espirituais aprenderem a amar a Deus e ao próximo, e tendo como próximo a si mesmo em primeiro lugar. Isso aqui até me liberta um pouco quando eu coloco esse lado que as pessoas colocam meio egoísta, né? O auto-amor, o amor próprio, mas isso aí é todo um preconceito misturando o amor próprio a egoísmo. Agora eu não sei onde eu botei o mapa aqui. Eu trouxe essa leiturazinha para a gente não perder o foco do primordial. Esse livro é muito bom, gente. Meu Deus. Não é? Bom demais. Interessante que todas as obras, né, que eles editam são Eu não muito conhecia, legais. não. Muito legais. Mas também são obras novas. São, de 90 para cá. Eu tenho lido muito. Imagina essas edições atuais, como é que elas vão sair em cima dessa mudança. Tem umas que é 2000 e Não, pouco. não. Eu estou te falando dos textos atuais, os caras que forem redigir textos novos. Eu estou esperando sair um preço um pouquinho mais baixo, porque tem um é muito legal falando sobre a mediunidade. Esse lançamento é novo. É relativo à mediunidade. O cara escreveu agora? Quem é esse aqui? Psicografado agora. Dele? Não desse autor aqui, tá. né? É da irmã mas é na mesma linha, né, de pensamento. Vamos lá, Carlos. Então o livro é A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior, Samuel Gomes. Desperte sua necessidade mais importante. Sugestivo o título. Não, e também a posição do Krishnamurti e da Joana. O Krishnamurti, então, vai bem ao ponto do Evangelho, né? Do Livro dos Espíritos. Krishnamurti é o quê? Budista? Não, ele é um cara que teve um insight ali, aclarou a consciência dele. Como é que se dá em esoterismo esqueci Não o nome. conheço, não. Vou até pesquisar. Aí o Krishnamurti, ele é esse cara. Sabe essas pessoas que vão lá na Espanha, no caminho de Santiago de Santiago sim. e as pessoas dizem que volta transformado e É. tal. O Cristo também diz no livro A Vida de Cristo, que também é um livro esotérico, coloca que ele estava perdido em cima da posição da pressão da família, a pressão do Estado e a pressão dele. E aí ele pega um exílio aí no deserto, e ali tem esse caminho de Santiago ali, para esse agente Cristo, que outro livro esotérico vai falar que ali começa a mediunidade com o Cristo cósmico, né? O que é legal nisso tudo aí é o seguinte, nós estamos buscando um oriental para aprender com ele. Os orientais, os russos, idolatram o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, esse insight dele, foi lá em Compostela, né? Foi ele fazendo o caminho que ele deu aquele... É meio que uma visão, minha opinião, tá? Um pouco comercial, né? Tentamos fazer aqui com o Porto das Pradas. Vai criticar o cara, não é brasileiro, cara. Não, cara, você quer ver essa menina da Glória Pires? A gente sempre vê, cara, ela faz aquele negócio ali maneiro que ela faz em Goiás. daqui foi para a Suíça. Se eu tivesse a grana, não faria o mesmo? Vamos lá, Júnior, vamos lá. Pula. O cara falou em cofre na Suíça que guardou. Compreender o que requer um estado mental em que não haja identificação ou condenação. O que significa mente alerta, embora passiva. Esse estado mental acontece quando realmente desejamos compreender algo
e quando há um interesse intenso. Quando nos interessamos por compreender o que é, nesse estado mental verdadeiro, não é preciso forçar, disciplinar ou controlar a mente. Pelo contrário, ela se torna passivamente alerta, vigilante. Esse estado de percepção acontece quando há interesse, a intenção de compreender. Agora vamos aqui ao ponto de vista aqui da Joana de Ângeles. Inevitável a busca de recursos preciosos, alguns dos quais as mais importantes se encontram no próprio enfermo, como, por exemplo, a autoestima, a necessidade do autoconhecimento e do positivo relacionamento no grupo social, que são negados pelos distúrbios castradores. Então vamos agora ao ponto de vista do nosso Samuel Gomes. Quase sempre, quando procuramos um conselho ou uma orientação espiritual, somos motivados por situações como problemas de trabalho, financeiros ou de relacionamentos afetivos e familiares, cura para nossas doenças, consolo pelas nossas perdas, preenchimento de um vazio existencial ou ainda anseio de crescimento íntimo, fruto de um movimento natural de busca. O Carlos tem uma frase aí que o pessoal sempre fala, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. É mais ou menos isso aí, a gente vai pela dor, não é o que ele está querendo dizer aqui. Eu não vejo muito pela dor, não. Eu acho que a gente vai, sabe, pelo ver uma luz nova, ver uma situação na qual a gente não enxergava antes. Tem alguma coisa nessa coisa tão concreta aqui que não é tão concreta. Isso não é tão concreto. A gente pode mudar a cena. A gente pode construir outra coisa. Mas até a gente conseguir essa construção, tem que passar primeiro pela transição do conhecimento dessas coisas, né? Dessa nova... O conhecimento, o que é? Né? Essa relação que ele fez aqui de... Mas vamos lá. Na maioria das vezes... Eu estou meio engasgada, mas tudo bem. Hoje eu estou meio engasgada. Vai. Ó, eu vou te dizer, particularmente, eu não tenho problema com o horário, não. Não, eu também hoje, graças a Deus, hoje não. Hoje Se esticar, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes em que buscamos uma orientação, desejamos nos livrar da dor, ganhar algo, adquirir segurança, manter nossa vida de determinado jeito ou mesmo sustentar uma imagem de importância diante dos outros. Pouquíssimas são as vezes em que fazemos esse movimento de busca devido a uma necessidade que nasça e cresça em nós. E poucos são aqueles que procuram aprender de uma forma inteligente a se descobrir por intermédio desses recursos. Isso acontece principalmente por não sabermos qual é a nossa necessidade essencial. Mas eu acho que como assim, imperfeito que, né, a humanidade é, eu acho que a maioria quase procura é por causa da dor. É a dor porque você quando tem uma dor, é até uma coisa assim, mais difícil, eu vejo a dor ali em casa como dificuldade. E aquela dificuldade faz você começar a refletir. Poxa, caramba, não tá legal isso aqui. Eu tenho que procurar ajuda. E eu acho que muitos têm a ilusão de que isso aqui vai livrar daquela dor material. Muitas religiões prometem até, né? E nós sabemos que não é por aí. O que o Espiritismo, pelo menos para mim, está fazendo, eu refletir sobre tudo que acontece comigo, a minha família, com meus amigos, a situação do mundo, que é complicada também, né? Então eu acho assim, o Espiritismo para mim está sendo assim,
É aquela coisa de você estar com a dor, você estar com um problema, mas você fica se questionando. Opa, peraí, eu não posso ver isso como eu sou a coitadinha. Eu tenho que entender o porquê que tudo está acontecendo e o que eu vou fazer para melhorar a situação. Pelo menos o espiritismo para mim é assim. Porque eu, quando estou em certas situações, eu tenho no primeiro momento, aquilo que ele falou, eu fico meio que com raiva e daqui a pouquinho, aí é o homem velho, né? Aí eu digo, não, peraí, não é por aí. Eu tenho que procurar, por isso que eu estou engolindo esses livros, estou devorando, para poder tentar encaixar aqui as coisas direitinho. E a doutrina é maravilhosa, muito maravilhosa. Eu às vezes, vou até na contramão de uns conceitos já taxados como a verdade, que algumas literaturas espíritas e muitas religiosas aqui no Brasil colocam, da gente não trabalhar esse autoconhecimento, essa introspecção, que é muito trabalhada aqui nessa casa. Vou botar um vídeo que eu vi ontem. E o problema todo é a gente ficar preso à salvação externa. Sim. Aos santos externos, aos cristos externos, aos deuses externos, que vai tirando o foco da necessidade do autoajuste, de você entender que isso tudo, todas as situações que acontecem pertinente a você, é uma necessidade. É muito difícil esse processo. E o problema todo é você entender isso. Porque é o que eu geralmente bato nessa tecla. As pessoas estão acostumadas, estão aculturadas a rezar para fora e não rezar para dentro. A procurar, sabe o que eles procuram numa religião? Uma facilidade. Sim. É uma facilidade. E não... Infantilidade. Muito. Mas e não entendendo que você tem que ter uma forma de se reajustar. Hoje, eu procuro na minha casa ter uma situação, porque eu não estou consolidado financeiramente. Não estou. E eu procuro na minha casa, até de forma pesada às vezes, delegar responsabilidades e custos. Mas isso não acontece. E isso passa como uma coisa grosseira. Tal. Mas por que eu procuro isso? Para eu não ter, uma carga tão pesada de ter que me escravizar, me subjugar a pessoas em cima de um poder financeiro que ele tem em prol do grupo, não só por causa dele, ele teve a ideia, ele criou, mas quem faz a manutenção daquilo é o grupo. E quem ganha o grosso do lucro é ele, tudo bem. Agora, querer violentar em cima, o combinado não sai caro. Aí combinado? Não existe combinado, combinado é CLT. E vem com essas frases prontas para te amedrontar e te colocar no quarto escuro com medo. E minha vontade de delegar responsabilidades financeiras é para eu não precisar me escravizar, me prostituir, me corromper. Na verdade, agora eu vi uma frase aqui, a nossa necessidade essencial. O ser humano foi acostumado muito com o materialismo, a gente ainda tem muita coisa de material. E na verdade, seria até assim, eu preciso, claro, roupa, sapato, comida, mas não vai ficar tudo. Se você pensar, vai ficar tudo aqui. Essa é a necessidade que E às vezes você não se satisfaz comprando roupa, sapato, comendo muito. Eu estava falando sobre isso. Depois que eu como, por conta da ansiedade, eu digo, caramba, não adiantou nada. E você tem que procurar, é isso aí que está falando aqui. É o teu interior, entender quem é você, o que você é. E a gente vai vivendo assim. E essa necessidade que surge, essa busca que a gente faz para resolver aquele problema material, eu estava pensando aqui, estava falando ali, eu estou pensando aqui, se Paulo de Tarso não tivesse ficado cego,
esse potencial todo que ele tinha guardado dentro dele, aquilo ali é só um motivo para o cara acordar, para o cara despertar. Essa nossa luta pelo material, eu acredito que seja assim, né? Essas necessidades fictícias que a gente tem, é para mostrar que, você fala do Deus que temos dentro de nós, da capacidade que você tem de resolver o teu problema, e como o Paulo de Tarso fez, você sabe, resolver de tantos, né? Ou ser códigos para tantos resolverem os seus problemas. Eu imagino que seja dessa forma. Né? Paulo de Tarso não casou com a irmã do Estevão. Se casasse era outro despecho. Se fizesse 5 filhos, seria uma pressão muito maior. Se não fica certo, não tem esse, sabe, não tem essa visão da responsabilidade que ele carregava, ele teria casado. Teria. E a gente tem que entender que nós somos as nossas escolhas. O tamanho da minha barriga, Caramba, eu falei isso ontem. é o tamanho da minha escolha, de repente equivocada. Nós somos consequências das nossas escolhas. Falei da barriga que eu tô bonito na foto, né? Se eu falasse da língua aí. Vamos uma língua para a língua melhor. Erlei, está saladinho, está introspectivo, Erlei. Eu estou aqui pensando em outra coisa, pensando longe. Não tá dando Pensando 22 anos atrás. Oi? Você hoje está quietinho? Não, eu não estou quietinho. Mas eu estou entendendo, porque eu fui falar aquela hora, peraí. Aí deu uma trava, então eu estou esperando. Vai lá agora o Quando tiver oportunamente eu sentir que tá, Ele está muito sentimental. Vamos aproveitar. Vamos lá, deixa isso pra lá. Vamos pegar agora. Na realidade, Carlos, até isso aí você tem que criar dúvidas. Nós somos consequências dessas coisas, sabe por quê? Lá atrás a gente pode fazer uma escolha certa. E você tem uma série de fatores, independente de você e da escolha que você fez, que interferem nela. O Júnior está querendo entrar pelo lado melancólico, da nostalgia de decisões erradas. Olha, Júnior. É verdade. O mais certo é o que tu fez. Na realidade, a régua No moral. momento. A régua Você moral. para o momento. A régua né? moral que te Porque, na verdade, permeia dentro do eu- espiritismo faz você pensar nisso. Não, Júnior. Naquela Sabia época. aceitar série de podia fazer. consequências. Sim, mas naquela época você era aquilo. cobrando essas coisas. Hoje você não é Tinha assim. outros fatores, outras fatores. Mas no momento, eu sempre falo isso com meus filhos. Então vamos continuar aqui. Assunto é bom, hein? Vai ficar aqui até o dia inteiro. É chegada a hora, portanto, de ampliarmos nossos horizontes em direção ao autoconhecimento, Me dedicando. à autoconscientização. Olha essa palavra, autoconscientização. Para isso é importante que tenhamos franqueza com nós mesmos para conseguirmos construir uma visão clara a respeito dessa movimentação e da nossa intenção por trás de cada busca, pois o conhecimento de si é a chave para essa transformação. Surgem então 2 questões essenciais para a nossa reflexão. Temos uma real necessidade de autoconhecimento? Se sim, de onde ela vem? Repete, Carlos, olha só. Porque são duas perguntas. Preste a sua atenção, Léo. Temos uma real necessidade de autoconhecimento? Se sim, de onde ela vem? Aqui a palavra necessidade denota uma proposta de reflexão contínua e essencial, tão importante como nos alimentos, e saciamos nossa sede. Nos alimentamos e saciamos nossa sede. Essa necessidade de despertar a consciência mais profunda é o marco que sinaliza se estamos naturalmente abertos às transformações cruciais para o nosso crescimento, as quais nos colocarão em contato com a essência do nosso ser. Então, isso aí não depende muito mais da própria pessoa em busca do seu desenvolvimento do que, assim, vamos dizer, ser só intuído. Que, digamos assim, temos 2 ondas de vibração.
uma de uma maneira, outra de outra. As duas não são iguais. Uma é contra, outra é favorável. Eu digo favorável à vida do desenvolvimento. Mas aí na escolha, nós fazemos aquela que sentimos vontade, vamos dizer assim, mais material do que espiritual. Então as consequências vão vir. Se eu optar pela ruim, é claro que vai vir lá na frente o retorno. E se for boa, também vai vir um retorno. Agora, quando o retorno é ruim, justamente o indivíduo está isento de ser mal. Aí foi Deus que escolheu aquele caminho para ele. Agora, se o indivíduo é bom, ele está satisfeito, porque aquilo que ele procurou vem às mãos. E outra coisa, certos problemas que nós temos, como todos aqui têm conhecimento disso, é nós mesmos que causamos. Se estamos com a cruz pesada, essa cruz, ela não veio de graça, não veio assim à toa. Então, por um motivo qualquer, temos. E é justamente aí que entra a parte da evolução da pessoa. Bom, se estou com esse problema, eu tenho um mérito, tenho alguma coisa, isso não veio assim jogado em mim. Então eu procurei aquele caminho da porta aberta, da porta larga mesmo. Então, quer dizer, não tem aonde se queixar, mas se a pessoa não tiver o conhecimento esclarecedor, vai arrumar um invisível para poder botar aquela culpabilidade, colocar todo aquele problema em cima da criatura. Porque aí, nesse caso, o ser humano é sempre bom. Ele não erra, não vacila. Mas quando vacila sem saber, quando vem o despertar, aí acha que não tem culpa. Ô, Eli, a gente tem que entender e colocar em prática o tempo e o espaço. Aquele cara que tem uma dificuldade e reclama, está num tempo e num espaço distinto daquele cara que também tem esse mesmo problema e não reclama. É questão de evolução de consciência. Justo. E a questão é exatamente, será que o que eu falo aqui, na hora da minha prece, na hora das minhas conclusões, eu não entro em contradição? Ou agora ele está falando isso, e na hora da prece fala que vamos elevar o nosso pensamento às esferas superiores a isso ou aquilo? A minha vibração vai estar de acordo com onde eu vibrar, e não aonde eu quero que esteja. Então a gente tem que entender isso, que a gente não precisa apelar. A gente não precisa apelar, porque é o que eu falei para o irmão ontem ali na sessão mediúnica. Irmão, você é. Você não está assim, assado, você é. Você só não é porque você não quer estar entrando na ideia dos outros. Então é essa coisa de mundo individual meu que eu tenho que compreender para não me posicionar de forma dúbia, de forma depois de falar, pô, é um fanfarrão, faz uma coisa e faz outra. E eu até vejo que esse meu lado meio agressivo na hora de se socializar é uma forma também de expurgar, sabe, dúvidas, conceitos, que eu estou ali falando, epa, peraí, pô, a tua autoridade é até aqui. Daqui para cá já não é tua autoridade, você tem que saber o teu limite. Então, quer dizer, isso aí vai te dar fome, vai te dar desemprego, vai te dar isso, e aí eu vou ter que sempre abanar o rabinho? Então, quando a gente acredita que eu faço o meu mundo interno, eu vou no meu mundo interno posicionado de uma forma honesta, clara e amável, eu não vou ter, sabe, pagamentos injustos. Eu não vou ter uma vida que eu não queira levar. Isso tudo é uma questão de crença, sim, e que você tem que pagar para ver. Ou então muda de religião. Ô, Carlos, você é igual aquela coisa dos militares, na época de 70, Brasil, ame ou deixe. É mais ou menos assim. Então vamos lá. É importante termos essa necessidade autêntica de autoconhecimento como uma ânsia viva
e natural, uma ação sem busca de ganho, aquisição ou livramento. Olha só, legal aí, sem busca de ganho, aquisição ou livramento. Esse status de alerta vivo, criado pela necessidade de autodescobrimento, é o movimento de despertar do nosso ser, de nosso espírito, concretizando-se na compreensão lúcida. O fluxo de nossa natureza íntima possui um aspecto criador, que sai do não manifesto para o manifesto, foi dito aqui, como o surgimento de nossos pensamentos, emoções, atitudes e ações, que são a base de nossa vida pessoal. Quando não olhamos para dentro de nós mesmos e não estamos sintonizados com a fonte da vida do Criador, elaboramos um movimento contrário de estagnação, vivendo uma falsa vida que cria uma esteira de sofrimentos totalmente divergentes da proposta divina. Aí quando tu escuta as pessoas falarem, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. É isso, essa verdade tua. Mas aí que tá, eles usam isso de um clichê. Virou uma frase mó 71 essa frase. Porque a verdade, no nosso estágio evolutivo, ainda é muito moderna, muito infantil. Tem muitos desdobramentos dessa verdade. Então, quer dizer, hoje, alguns esotéricos colocando que o planeta está saindo da terceira dimensão e entrando na quarta dimensão. Só que ele coloca que tem muita gente ainda na terceira dimensão e tem muita gente até já na sétima dimensão. Ele encerrou esse parágrafo, olha só, não é legal o que ele coloca aqui. Vivendo uma falsa vida que cria uma esteira de sofrimentos totalmente divergente da proposta divina. A gente não foi criado para isso. Não foi criado para... Por isso que eu estou dizendo, tem que ter fé, tem que acreditar. É isso aí. Tem que acreditar. A tua vibração que está trazendo esse mundo que você não gosta. Agora, voltando à frase que você falou, conhecereis a verdade. E a verdade os libertará. Eu tive um pensamento assim. Quando você conhece, você vai estar preparado, se preparando para se livrar das coisas, vamos dizer assim, das tentações do mundo material. Porque, por exemplo, certos vícios que nós temos, quando nós começamos a estudar a doutrina ou ler um bom livro, não sei, você já começa você erra, mas você já erra assim, tipo, nossa, peraí, não é por aí, não é isso que eu estou estudando, não é isso que eu estou tendo conhecimento, não é isso que Jesus falou para mim. Então, eu acho assim, conhecereis a verdade de quem? De Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Aí você começa, faz uma coisa aqui que você diz, eita caramba, não está dentro do que eu já conheço. Aí é a questão do eu, do meu eu. Porque a Denise é materialista, vamos dizer a palavra agora, vai querer continuar vivendo esse maravilha do mundo material, né? Porque a gente gosta mesmo de muitas coisas, não tem jeito. Mas aí começa que a verdade vos libertará. Libertará para mim seria daquela questão assim que você às vezes já tem consciência, muitas vezes, mas que o prazer do mundo material, que nós somos mesmo, né, humanos, a gente continua. Mas quando você começa mesmo aí vem aqui, tal do autoconhecimento, descobrimento, você descobre que, caramba, não é por aí, não é isso que eu quero, é tal essência nossa. Porque a gente, no fundo, mesmo errando, quanto mais quem estuda, quem lê, quem está querendo encontrar mesmo, a gente sabe que não, isso tudo que a gente de vez em quando sente não é certo, não é o caminho. Então, acho que a verdade libertará. Se a gente procurasse estudar mesmo, estar ali entendendo as coisas como deve ser, a gente ficaria bem melhor.
um exemplo prático. Vou falar por mim, vou falar por Elfo. Vou falar por nós dois. Não tem coisa mais prazerosa do que você de manhã tomar um café, acender um Hollywood e fumar. Aquilo ali traz uma satisfação à cara dele. Tão gostosa. Porque eu nunca fumei. Eu nunca fumei, mas eu gosto da cerveja. É uma sensação, até o cheiro, até hoje. A menina falou sobre isso numa festa, eu tava cheio. Até hoje o cheiro do cigarro me dá um certo prazer. Não sei se te incomoda. Pra mim não, eu tenho medo. Agora deixa eu dizer como é que é o conhecer. Como foi o conhecereis a verdade te liberta desse negócio. Mas é razão aí. Você sabe que aquilo vai te prejudicar o resto da vida. Isso aí. Você não, se você sabe, você não deve dar continuar. Tem que dar um corte. Por que isso não acontece? Aí tem pessoas aí que fumam a vida toda. Eu não sei quanto tempo eu fumei, mas fumei muito e isso me prejudicou muito. Por isso que às vezes agora, vai era bom, na época pra mim era ótimo. Porque diz que vai pela dor, mas fala. E como é que foi o meu despertar? Sai, corro para pegar o ônibus, entro dentro do ônibus, cadê o ar? Sem ar nenhum. Sem ar nenhum. E foi exatamente quando começou aquela campanha que massificou aí, falando do fumo, né? Mostrando os malefícios do fumo, começou a aparecer. A propaganda na televisão. A propaganda, eu sempre converso com o Júnior, a questão da droga aí, da maconha, esse negócio todo aí que uns apoiam, não, tem que liberar e tal. Se fizesse o esclarecimento, entendeu, como tem que ser feito, mostrando os malefícios, para mim foi uma maravilha. Digo para você que, sinceramente, até agora, se eu tomar um cafezinho, sentir alguém fumando o cheirinho do cigarro, o Valdemir até fica Aí, Carlos, voltando lá no começo do que eu falei, por que eu, entendeu, me seguro? Porque eu sei do que vai fazer, entendeu? Do que já fez e do que vai fazer. Isso é uma discussão constante, né? que eu sou a favor da regulação da droga, da maconha pelo Estado. Mas o que acontece? Eu sei que maconha, quem estuda isso, quem sabe a área de saúde, a maconha ela queima neurônio, ela deixa o cara burro. Quem fuma maconha, ele tem um QI intelectual menor. A partir do momento que você fizer, a partir do momento que você fizer uma campanha falando, esclarecendo cientificamente que a maconha deixa o cara burro, ninguém vai querer fumar maconha. Nenhum lugar do mundo faz a coisa científica da cannabis. A cannabis, para ela agir no teu corpo, uma coisa medicinal. Vamos lá. Pois não, mas isso aí é só, eu vejo o lado medicinal, mas aí também não vai ser liberado. Tem coisas aberradoras que eu vejo e às vezes que nem o Miramês fala que a gente tem que seguir Jesus. Para mim, isso aí vai um pouco na contramão. Qual é o Jesus que ele quer que eu siga? O da Bíblia? Não, mas aí é que está. O que é a verdade? No livro dos Espíritos põe bem claro onde está essa verdade. Na tua consciência. Na tua consciência. Aí já te coloca, sabe, numa situação muito diferente do que seguir Jesus. A senhora sabe. Entendeu? O seguir Jesus tem conotação muito atrasada pelo que a gente tem como referência a Jesus. A gente não conhece Jesus, a gente conhece o que falam de Jesus. Sim, os ensinamentos que... Olha, eu li ontem que as cartas de Paulo, quase todas estão contrárias ao que ele colocou. E o cara coloca ali que Paulo colocou coisas tão lindas, tão libertadoras, que se fossem hoje vinda na regrazinha do jeito que ele colocou ali, do jeito que ele fez, as religiões seriam outras. Então, quer dizer, a gente é manipulado o tempo todo. Então, aí eu volto lá no início, quando diz que você, as mensagens, você tem que tirar a essência. Porque se você pensar, cada autor, não seria autor, seria quem faz como é que dá? O editor. O editor. Isso. Traduz. Ele vai traduzir de acordo com o momento dele, com o lugar que ele está. Entendeu? E senão, aí você não vai acreditar em nada que vem lá de lá. Então, o que eu faço? Tipo assim, falando da Bíblia, que eu não quero entrar nesse, né? Mas, porque a gente sabe que tem várias traduções, né? Esses livros, tem várias traduções. Então, o que eu faço? Eu tiro a essência.
O que é bom para mim, o que vai me fazer bem, o que eu vou passar para o outro, de coisas boas, eu fico. Agora, o outro lado, eu deixo para lá. Certo. Porque se eu for discutir com um evangélico, eu tenho uma visão diferente em muitos momentos. São visão de mundos diferentes. Então nós temos que respeitar todos, né? Cada um no seu momento. Mas Nosso o que eu momento é esse coloco aqui. aqui, essa agressão, essa violência às vezes, eu vejo que o Miramês pegou o material que ele tinha. Ele não tinha uma palavra que conotasse melhor do que Jesus ali. Mas o Jesus do espírita mais aclarado é uma. O do outro espírita muito preso à letra é outro. O dos outras religiões são outras. Agora, o problema todo, quando a gente vai estudar um pouco de neurociência, a gente vai ver que a gente é manipulado nas nossas fraquezas de uma forma, sabe, covarde, sabe, de uma forma, eles fazem os alimentos para escravizar. Os anúncios de cerveja, eu falo sem cerveja porque eu gosto. Eu bebi até menos ontem, pensando em vocês aqui. Você viu os anúncios de cerveja? São coisas maravilhosas, pessoas lindas. O cigarro também. Lugares lindos. Sem barriga. Não é só cerveja, não, até o alimento. É aquela família linda, né? Só tem mulher sarada. Só tem isso aí. Vê se as mulheres da cerveja ficam barrigudas e nós ficamos barrigudos. Minha mãe sempre É por isso que esse coisa da barriga de porco que eles estão fazendo agora, a gente já viu o visual como é que é bonito? Da barriga de porco. O Valdemir está vendo as fotos, é complicado. Vamos terminar aqui. Mas é bom. Aqui que já passamos do horário. Já passamos do horário. Desenvolvamos, portanto, a partir de uma análise íntima, um grau profundo de entendimento acerca dos movimentos dos nossos pensamentos e emoções, com base na dupla natureza da qual o Criador dotou todos os seres do universo: assimilação e produção, ou, em outras palavras, recepção e criação. Então ele finaliza e aqui ele vem com as perguntas e respostas. Primeira pergunta: por que o autoconhecimento é apresentado como uma necessidade urgente? Também a resposta agora. Porque, usufruindo desse entendimento a respeito de nossa própria natureza, conseguimos lidar melhor com as situações por nós vivenciadas, compreendendo-as mais satisfatoriamente. É chegado o momento de tomarmos consciência de que, assim como temos necessidade de nos alimentar e de dormir, temos também necessidade de nos autoconhecer. Aí vem a outra pergunta aqui: como diferenciar a falsa vida da verdadeira vida? Enquanto a verdadeira vida nasce dentro de nós, sob a regência do Espírito, a falsa vida acontece quando nos ligamos demasiadamente à personalidade e à posse. Fala um pouquinho, Carlos. 2 minutinhos pelo menos sobre que... É bom nesse assunto. É aquela necessidade de a gente ter, sabe, um orientador no nosso dia a dia. Não adianta eu ir para o centro, eu estar num Grêmio recreativo, estar ali ou lá, e ali eu tenho um avatar que me incorpora, ali eu tenho outro, ali eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Eu tenho que entender qual é o meu orientador em todos eles, para não entrar, sabe, em contradição e até entrar nesse fracionamento de personalidade. Você mesmo não se encontra. Cada hora vem um e incorpora ali em você e você não nota a transição de um para o outro. A gente tendo essa premissa de que eu sou o criador do meu mundo e que o que eu quero para mim, eu também quero para o meu próximo, isso aí reduz tudo. Isso aí cria um limitador para mim. Meu ego não vai falar mais, porque eu não quero aquilo que eu estou fazendo para ele. Eu quero o que eu faço para mim também para ele. E isso aí
ecoa, vai daqui para lá e vem de lá para cá. Reverbera de uma forma muito clara quando a gente já está mais lúcido. Então, tendo esse orientador próprio, qual é a minha diretriz? Qual é a minha carta magna aqui para mim? Então, eu tenho que toda hora trabalhar isso, fazer a limpeza lá, ler bem o que eu quero para mim, logo de manhã, para entender isso. Hoje eu posso ler de manhã e não seguir à tarde, mas com o tempo eu vou ler e vou seguir. Massificação de mensagem. Isso é fazer rotina, É uma disciplina. Com Nós não certeza. temos esse hábito Eu mesmo, quando eu fui ler, estava vendo um vídeo sobre autoconhecimento, eu falei, cara, eu não soube responder algumas perguntas, que o Humana fazia umas perguntas para nós mesmos, e eu não soube responder. Por quê? Eu não paro para pensar. Eu vou vivendo, aí vejo alguma coisinha, mas aquela disciplina, aquele hábito de perguntar, quem sou eu? Qual é o meu lado bom? Qual é o meu lado ruim? O que eu tenho de bom? O que eu tenho... Eu não soube falar, sabia, dos meus lados bons? Eu só foquei nos lados negativos. É muito complexo. É estudo Deixa mesmo. muito pelo emocional, né? Deixa um pouco racional de lado. Ou quase sempre deixa. Como posso saber se estou demasiadamente ligado à minha personalidade? Em nossa personalidade reside a vaidade, o melindre, as perturbações emocionais, a sensação de que somos melhores do que o outro e tantas outras características que a sustentam. Quando percebemos essas características em nós, sabemos estar demasiadamente ligados aos traços de nossa persona. Então é aquilo que Jesus deu, ser menor para ser maior. A gente entender que o lado, essa didática do plano físico não é para eu me engrandecer, é para eu aprender a trabalhar, a viver, a interagir na sociedade. Que hoje eu estou aqui num mundo mais materializado, mais egoísta, mas a gente tem que entender esses pormenores do porquê disso tudo e por que eu comprei esse peixe de uma forma que é tão difícil tirar esse visgo que está preso na pele e que dói tanto na hora de retirar. Por que eu deixei isso fixar tanto assim em mim? Em cima das necessidades iniciais, que nem o Júnior colocou aqui situações que, 20 anos... Não, aquilo que tu fez 20 anos atrás era você. Sim, era a melhor resolução que era você. Mas você não era, há 20 anos atrás, o que é hoje. Hoje o Júnior é outro. Sim. Não tem como. A gente quer, voltar atrás, mas é a coisa da água do rio. Não é a mesma água do rio. É outra água do rio. Não adianta a gente entrar nessa fábula de, não, aquilo ali que eu fiz era eu. Eu era aquilo. Se eu quiser voltar atrás, eu vou estar maquiando que não sou eu naquela época. Então aquilo era eu. E eu tenho não que entrar para esse lado melancólico, e sim aprender. Não é melancólico. A releitura eu fiz para saber que eu estava certo na decisão que eu tomei. Só por isso. Não, sim. Mas tu estava certo. E por que hoje, de repente... eu pensei que ele estava errado, depois não tem nada. Depois eu fico, por quê? Se eu agir, eu não estou falando de você, estou falando na situação. Se eu agir lá e agir certo, e hoje eu estou aqui revoltado, se hoje eu estou aqui numa vida que eu não gosto, que eu não projetei para mim, não era a que eu queria, qual foi o meu erro de lá até aqui? E o que eu estou fazendo para recuperar? Será que os meus aceites de que eu estava certo lá, será que eu estava certo mesmo? É isso aí, é verdade. Essa visão aí, ela quebra um pouco de acordo com nós somos consequências das nossas atitudes, nossos atos. Porque às vezes o que é certo para nós, a gente sempre é consequência dos nossos atos. Agora, aí já entra num outro parâmetro, outro ponto que é aceitação. Porque tem aceitação e compreensão. Mas é que tá. É aí que o Espiritismo vem para ti. Não, mas é que tá. Reforça isso. Qual é a reforma íntima que eu tenho que fazer aqui nesse plano Terra?
Aí não está contabilizado isso. Está contabilizado qual é o meu desenvolvimento financeiro, existencial aqui na visão materialista. A gente não está nessa contabilidade botando a verdadeira essência de eu vir encarnar nesse grupo, nessa família, nesse estado, nessa situação. Tu está adiantando a pergunta seguinte. Só vou sinalizar aqui o que ele falou, eu vou reler aqui, né, o que o autor sinalizou aqui, e que muitas das vezes está dentro de nós. Vaidade, melindre, perturbações emocionais, sensação de que somos melhores do que o outro. A última pergunta. Como eu posso saber que a verdadeira vida nasceu dentro de mim e que ela é regida pelo Espírito? Alguém não entendeu a pergunta? Então, vou repetir aqui. Como eu posso saber que a verdadeira vida nasceu dentro de mim e que ela é regida pelo Espírito? Quando sentimos serenidade, harmonia, amor e todas as outras características associadas a essa natureza, ou seja, o oposto das sensações citadas anteriormente, no caso que o Valdemir leu ali, podemos saber que a verdadeira vida nasceu dentro de nós e está sendo regida pelo Espírito. Só que a nossa visão ainda materialista fala, pô, mano, aí não dá, eu vou ficar que nem um guru, vou ficar que nem isso, eu vou ficar que nem aquilo, eu vou ficar que nem Jesus, indo na casa de cada um para se alimentar, falar isso ou aquilo. Quer dizer, a gente cria um preconceito em cima dessa vida liberta, no qual a gente não conhece, não sabe. A gente só cria uma projeção muito deprimente. Aí é o que eu li lá, o cara falando, tem gente que fica num banquinho uma semana ali, e você está falando, coitado, tá maluco. E ele está em êxtase. Ele está numa situação que você não tem nem como mencionar, ou visualizar, ou pensar, porque é uma coisa que você não tem como base para projetar alguma coisa, né? Gente, antes o horário esvaiu, né? A gente passou um pouco, mas foi por uma boa causa, e assim, como estão os minutos finais da nossa reunião, e como a gente sempre fala, né, cada um da gente tem a maneira de dialogar com a espiritualidade, com Deus, que nesses momentos finais a gente possa conversar, então, pedindo aos nossos irmãos. A gente fica emocionado quando a gente lê o que a gente acabou de ler aqui agora, né? Pô, abre uma cortina gigante na nossa frente, né? Ele falou aqui palavras tão importantes, sentimentos tão importantes, né, que está distante da maioria de nós. Serenidade, harmonia, amor e tudo mais, né? Agora o negócio é a gente não desistir. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz,
sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz.